Boa tarde, galera. Vamos dar continuidade à nossa provinha da UERJ 2016. Na aula anterior a gente fez a questão 34 e 36. Agora a gente vai fazer a questão 38 e 39 do primeiro exame de qualificação. Então, vamos a elas. No solo da floresta amazônica, são encontradas partículas ricas em fósforo, trazidas pelos ventos, com velocidade constante de 0,1 metro por segundo, desde o deserto do Saara. Admita que uma das partículas contenha 2% em massa de fósforo, o que equivale a 1,2 vezes 10 a 15 átomos desse elemento químico. A energia cinética de uma dessas partículas, em joules, ao ser trazida pelos ventos, equivale a... Então vamos lá, galera. Se ele está querendo energia cinética, todos nós já sabemos que a fórmula da energia cinética é m vezes v ao quadrado sobre 2. A massa de uma das partículas nós não temos, mas nós temos a velocidade. Então, quanto à velocidade, a gente não precisa se preocupar, beleza? Vamos nos preocupar em achar a massa. Então, vamos lá. Ele deu algumas dicasinhas. Primeiro que ele falou assim, ó, essa partícula que nós queremos a massa, ela tem 2% em massa de fósforo, o que equivale, em outras palavras, a 1,2 vezes 10 a 15 átomos. Então, vamos lá no final da provinha, na nossa tabela periódica. Então, lá você vai ver duas dicas importantes. Primeiro, que a massa atômica do fósforo é 31. O que significa isso? Que 1 mol de átomos de fósforo pesa 31 gramas. Mas o que é um mol, professor? Tá outra dica ali embaixo. 6 vezes 10 a 23 partículas. Então, 6 vezes 10 a 23 átomos de fósforo, se você colocar numa balança, ela vai indicar 31 gramas. Então, nós já podemos fazer a nossa primeira regra de 3. Então, a gente vai fazer o seguinte: 6 vezes 10 a 23 átomos de fósforo tem uma massa de 31 gramas. Assim como 1,2 vezes 10 a 15 átomos de fósforo tem uma massa X. Dá para simplificar antes da gente fazer a regra de 3? Dá. 6 dá para a gente dividir por 1,2. Aqui fica 1 e aqui fica 5. Agora a gente já pode cruzar. Então, quando você cruzar isso daí, você vai ter 5 vezes x vezes 10 elevado a 23. Isso será igual a 31 vezes 10 elevado a 15. Então, se nós isolarmos o nosso x, teremos uma fração onde o denominador é 5 vezes 10 a 23, pois o 5 vezes 10 a 23 está multiplicando x, então tem que passar dividindo. E em cima, 31 vezes 10 elevado a 15. Isso pode ser escrito da seguinte maneira: 31 dá para dividir por 5. Fazendo a continha direitinho, a gente vai encontrar 6,2 vezes 10 elevado a 15, e o 10 a 23 sobe como 10 a menos 23. Conclusão: x é igual a 6,2 vezes 10 elevado a... Vamos lá, galera. Produto de potência de mesma base, mantém a base, soma os expoentes. Então, menos 23 mais 15 dará menos 8 gramas. Aí você falaria, mas professor, então nós finalmente encontramos a massa da partícula. É errado, nós não encontramos a massa da partícula. Na realidade, 6,2 vezes 10 a menos 8 corresponde a 2% da massa da partícula. Então, a gente vai ter que fazer uma nova regra de 3. Então, 6,2 vezes 10 a menos 8 gramas corresponde a 2% da massa da partícula. Então, quantos gramas corresponderão a 100%? Todo mundo entendeu a lógica disso daí? Dá para simplificar? Com certeza que dá para simplificar. Você pode cortar esse 6,2 com esse 2. Aqui fica 1
e aqui fica 3,1. Cruzando, nós vamos obter o seguinte, y vezes 1 é y, e o que sobra? 3,1 vezes 10 a menos 8 vezes 100, que é 10 ao quadrado. Concluímos então que y vale 3,1 vezes 10 elevado a menos 6 gramas. Bom, professor, essa é a massa da partícula? Ainda não, porque ela está em gramas. Teremos que passar ainda para quilogramas. E como é que a gente passa de grama para quilograma? Basta a gente multiplicar o valor que nós temos por 10 a menos 3, o que equivale a voltar 3 casas decimais. Então, concluímos que y vale 3,1 vezes 10 a menos 9 quilogramas. Agora sim, galera, agora a gente pode encontrar o que a gente estava querendo, que é a energia cinética de uma partícula. Então, a energia cinética será mv² sobre 2. Então, m vezes a velocidade da partícula é 0,1, que a gente vai escrever como 10 a menos 1 ao quadrado sobre 2. Isso aqui será 3,1 vezes 10 a menos 9 vezes 10 a menos 2, porque 10 a menos 1 é elevado ao quadrado, basta multiplicar menos 1 vezes 2. Tudo isso sobre 2. E aí você sabe que a metade de 3,1, aqui a continha, metade de 3,1 vale 1,55, perdão, gente. Então, deixa eu apagar aqui, vale 1,55 vezes, o que sobrou? 10 a menos 11 joules. E é justamente isso que ele está querendo. Então, galera, podemos agora subir e marcar o nosso gabarito. Gabarito correto, letra B de bola. Tranquilo até aí, gente? Vamos prosseguir para a nossa questão 39. A questão 39 vai tratar de hidrostática, mais especificamente empuxo. Então, vamos lá. Uma barca para transportar automóveis entre as margens de um rio, quando vazia, tem volume igual a 100 metros cúbicos e massa igual a 4 vezes 10 a quarta quilo. Considere que todos os automóveis transportados tenham a mesma massa, de 1,5 vezes 10 ao cubo, e que a densidade da água seja de 1.000 kg por metro cúbico. Maravilha, todo mundo no sistema internacional. O número máximo de automóveis que podem ser simultaneamente transportados pela barca corresponde a... Beleza, galera, então vamos desenhar aqui mais ou menos uma barquinha para você ter uma ideia de como é que é o nosso exercício, tranquilo? Então tá aqui a nossa barca que funciona como uma balsa. E vamos imaginar que você vai empilhando sobre ela vários automóveis. Não sabemos quantos automóveis, vamos supor que sejam aí N automóveis. Então, essa quantidade aqui, ó, significa... Opa, perdão, vamos apagar essa historinha toda aqui, certo? Então, vamos desenhar novamente os barquinhos aqui, perdão, os automóveis. E aí, galera, essa quantidade de automóveis aqui, nós vamos chamar de N automóveis. Não sabemos quantos automóveis. Então, a gente vai botando um a um sobre essa barca. E aí, nós vamos ter como consequência o seguinte: como ele está pedindo para a gente o número máximo de automóveis, isso traz uma consequência, que é o seguinte: à medida que você vai colocando automóveis, a barca vai afundando na água. O número máximo de automóveis vai ser aquele número que vai fazer com que a balsa fique praticamente toda submersa, ou seja, ela vai ficar no nível da água. Então, em outras palavras, quando você tiver sobre a balsa um número máximo de automóveis, todo o seu volume estará submerso. Os 100 metros cúbicos de balsa estarão submersos, ou seja, esse volume todo aqui que eu estou achurando corresponde justamente ao nosso 100 metros cúbicos que ele falou no enunciado. Beleza até aí, galera? Ótimo. Então agora a gente vai fazer o seguinte:
Imaginando que todos esses N automóveis e mais a balsa constituam um único corpo, quais as forças que atuariam sobre esse corpo, galera? Primeiro, você tem aí o peso dos automóveis. Segundo, você teria aí o peso da balsa. E para cima você teria o nosso empuxo. Vê se você entende o que a gente está falando aí, galera. Então vamos botar nome nos bois. Então nós teríamos aqui o peso do barco, nós teríamos o peso dos automóveis e para cima nós teríamos o empuxo, que é uma força que o líquido faz sobre a balsa mais automóveis. E como eles estão em equilíbrio, nós podemos afirmar que quem está para cima, empuxo, equilibra quem está para baixo. Peso do barco mais peso dos automóveis. Não é o peso de um automóvel, é o peso dos automóveis. Empuxo tem fórmula, é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume submerso, aquele volume que está abaixo do nível da água. Isso é peso do barco, massa do barco vezes gravidade, mais peso dos automóveis. Então será N vezes a massa de um automóvel vezes a gravidade. Todo mundo entendeu por que eu tive que botar N aqui, galera? Porque são N automóveis. Então, esse peso aqui não é o peso de um único automóvel, é o peso de todos os automóveis. Então, é N vezes MA vezes G. Dá para simplificar? Dá. Cortamos G, G e G. Agora vamos substituir. Densidade do líquido é água, vai ficar 10 ao cubo. O volume submerso é justamente o volume da balsa, que é 10 ao quadrado. Isso é igual a massa do barco, nós já sabemos que é 4 vezes 10 à quarta. Só que esse 4 vezes 10 à quarta aqui, galera, a gente vai escrever de uma outra maneira para facilitar. Vamos escrever 40 vezes 10 ao cubo. Você já vai entender por quê. Mais N vezes a massa de um automóvel vale 1,5 vezes 10 ao cubo. Então, 1,5 vezes 10 ao cubo vezes... Aliás, nem tem mais vezes, né, galera? Porque eu já cortei a gravidade. Então, 1,5 vezes 10 ao cubo. Certo? Você já viu por que eu escrevi o lado esquerdo dessa maneira, né? Cortamos 10 ao cubo, com 10 ao cubo, com 10 ao cubo. O que sobrou? Fácil agora, né? 100 é igual a 40 mais 1,5 vezes N. Então, 1,5 vezes N é igual a 100 menos 40, ou seja, N é igual a 60 dividido por 1,5. Tranquilo até aí, gente? Agora fica fácil, né? Basta a gente finalizar. Daqui a gente conclui que N vale 40. Então, nós concluímos que o número máximo de automóveis que essa barca pode suportar é de 40. Gabarito correto, letra B de bola. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Gravem essas fórmulas, principalmente a de empuxo, porque peso todo mundo sabe que é massa vezes gravidade, tá bom? Fiquem com Deus.